Olá pessoal dos sétimos semestres, nós vamos dar então continuidade às nossas aulas. Eu e a professora Ana Bia, a gente vai manter o mesmo ritmo de aula. Eu não sei se vocês viram no site da UCDB que foi prorrogado a questão da suspensão da Covid pelo coronavírus, né, até o dia 2 de maio. Então até o dia 2 de maio nós vamos continuar com essas aulas no sistema virtual, só que aí agora a gente vai acrescentar as aulas ao vivo, né? Só que aí a gente vai combinar com vocês da seguinte forma, com todos os sétimos, tá? Tanto do período matutino como do período noturno. Nós vamos fazer as aulas do jeito que a gente já estava fazendo, a gente disponibiliza a matéria teórica para vocês irem acompanhando as aulas, a gente disponibiliza os vídeos aulas e depois a gente marca, quando a gente finalizar, uma aula ao vivo com vocês, tá certo? Então aí cada professora entra com a sua turma. A gente teve um probleminha, especificamente no sétimo semestre, porque quando entrava no ao vivo, alguns alunos meus acabavam sendo indicados para o link da professora Ana Bia e vice-versa. Mas o que aconteceu? Os sétimos, todos os alunos estavam colocados como se fosse um sétimo só. E nós temos 5 turmas no período matutino, né, sétimo semestre. Então, os links, o sistema não separava. Aí nós conversamos com o pessoal do TI e isso já foi resolvido, tá? Então, assim, para as aulas ao vivo, a gente vai marcar com vocês antecipadamente, avisar antecipadamente, e aí na aula ao vivo a gente finaliza a matéria que foi dada em aula vídeo. A partir de agora, depois desse período das provas e tudo mais, a gente vai dar seguimento no estudo do procedimentos, tá? Nós vamos falar hoje, no caso eu vou falar com vocês a respeito do procedimento sumário, né? Depois a gente vai ter mais 2 dias de vídeo aula a respeito de sentença no processo penal, que a gente deve utilizar aí umas 2 aulas de vocês na semana para falar sobre sentença. Esse de procedimento sumário a gente mata num dia só, tá? Agora, sentença a gente vai ter que tratar aí em 2 aulas, tá certo? E aí a gente vai marcar então a aula ao vivo. Então, essa próxima semana agora, que vai do dia, só pegar aqui, rapidão, do dia 20 de abril ao dia 24 de abril, a gente vai ter videoaula, tá? Muito possivelmente, na primeira parte da semana do dia 27 e 28, a gente ainda vai ter videoaula sobre a questão da sentença. Aí, do dia 29 em diante, a gente já vai marcar, então, as aulas ao vivo, e se Deus quiser, a gente em maio volta a ter aula presencial. Eu e a professora Ana Bia, a gente está com muita saudade de vocês, não sei dizer se vocês também estão, mas a gente está bastante. Então eu vou pedir agora para vocês pegarem o material para irem acompanhando comigo, então, o procedimento sumário. Muito bem. Não dá para falar do procedimento sumário sem voltar lá naquela primeira aula de procedimentos no artigo 394. Então eu vou disponibilizar aqui para vocês o artigo e vou retomar algumas coisas que a gente já viu para o estudo do procedimento sumário. Aqui no artigo 394, a gente tem a seguinte questão. Primeiro, a definição no parágrafo 1º de que o procedimento comum sumário, ele é determinado, assim como o ordinário e sumaríssimo, como procedimento comum. E aí, se vocês olharem no código de vocês vão ver uma impropriedade do legislador, porque ele colocou lá no artigo 531, lá na frente, dentro do capítulo de procedimentos especiais, quando na verdade ele mesmo definiu aqui o procedimento como comum. Então o primeiro erro que a gente tem aí no nosso Código de Processo Penal é isso: o procedimento comum sumário está no lugar errado. Se a gente for pensar assim, de uma maneira adequada, ele teria que vir logo na sequência do procedimento ordinário. E o procedimento ordinário, na sequência dele no Código de Processo Penal,
vem o procedimento do tribunal do júri, que esse sim é especial. Então vejam que o legislador ele comete aí um equívoco assim, bastante importante, porque às vezes se você for ler a letra da lei, você pode errar a questão. Então tomem bastante cuidado, o procedimento está no lugar errado. Muito bem. Outro ponto importante aqui do artigo 394 que eu preciso destacar para vocês é o parágrafo 4º. Deem uma olhadinha lá. O que que fala? Os artigos 395 a 398 deste Código aplicam-se a todos os procedimentos penais de primeiro grau, ainda que não regulados neste Código. Então, todo aquele comecinho que a gente viu de oferecimento da denúncia ou queixa, recebimento por parte do juiz ou não, ou rejeição, com base no artigo 395, que a professora Ana Bia já falou, né, das possibilidades de rejeição. Se ele recebe, ele manda citar o acusado para a apresentação da resposta à acusação, que está no 396. Então, tudo isso que a gente já viu que acontece no procedimento ordinário é aplicado no procedimento sumário. Mas aí qual a diferença, prof? A diferença está aqui, ó, no parágrafo 1º, inciso 2º, o tipo penal. A pena do tipo penal, ela tem que ser inferior a 4 anos e superior a 2 anos. Então, a gente encaixa, o juiz que vai julgar da vara residual é o mesmo. Agora, o procedimento que ele vai ter é que vai ser diferente. E mais pra frente, a gente vai ver quais são essas diferenças, tá? Mas o que eu quero que fique bem claro aqui para vocês no 394? O começo do procedimento, desde o oferecimento da denúncia ou queixa até a possibilidade de absolvição sumária, é aplicado da mesma forma que a gente aplicou no procedimento ordinário, vai ser aplicada no procedimento sumário, tá certo? Então, muito bem, nós temos então o oferecimento da denúncia ou queixa, e aí no procedimento ordinário e sumário, a gente tem a mesma condição. Se o juiz não rejeitar, ele recebe e manda citar o acusado. Se vocês olharem, o 396 fala ordinário e sumário, então o prazo para resposta à acusação é o mesmo prazo do procedimento ordinário. E assim, o que a gente faz na resposta? Na acusação primeiro, né? Qualifica as partes, descreve os fatos, classifica o tipo penal para a gente não ter nenhum problema de futura rejeição do juiz. Tá certinha a sua peça? O juiz ele vai analisar se a tua peça está correta e citar aí para a resposta à acusação. Então aqui a gente não tem nenhuma diferença para o procedimento ordinário. As condições de rejeição do artigo 395 são as mesmas, né? E aqui a gente passa então para a resposta. A resposta está no 396A e as condições são as mesmas. O acusado, por meio de sua defesa, ele vai poder arguir todas as preliminares, toda a defesa que ele pretende alegar, produzir todas as provas nessa resposta à acusação, lembrando que esse é o momento em que ele deve fazer o quê? Arrolar as testemunhas, tá certo? Então, a questão referente ao 396A, que dá o que a resposta à acusação tem que preencher de requisito, né? Que é a qualificação da parte, as propostas de defesa dela. O procedimento é igual ao procedimento ordinário. Se a gente for seguindo aquele nosso mapinha mental, no final dessa aula de hoje, eu vou colocar no próprio mapa mental do procedimento ordinário quais são as diferenças do procedimento sumário, tá bom? Ao invés de eu fazer o mapa mental do procedimento sumário, eu vou só colocar no ordinário quais são as diferenças, porque o ordinário, ele é a regra do procedimento, tá? Muito bem. Uma vez a gente tem oferecimento da denúncia ou queixa, o juiz recebe, apresenta a resposta à acusação,
tanto no procedimento ordinário como no sumário, a próxima etapa prevista para o procedimento é a possibilidade de uma absolvição sumária. Então, a absolvição sumária, ela está lá no artigo 397 do CPP, e aquilo que vocês estudaram lá com a professora Ana Bia no procedimento ordinário é a mesma coisa. Então, se o juiz ficar convencido de que o acusado tem no processo dele uma existência manifesta de causa de excludente de ilicitude do fato, ele absolve sumariamente, ou excludente de culpabilidade, salvo inimputabilidade. Por que salvo inimputabilidade? Porque a gente já falou, acho que a professora Ana Bia já falou na aula dela, o caso de inimputabilidade é nomeado um curador, e caso fique comprovada por meio das perícias que a pessoa realmente é inimputável, aí ela vai ser absolvida, né, com medida de segurança. Mas a gente vai estudar isso lá na parte de sentença, tá bom? Se o fato narrado efetivamente não constitui crime, ou se já tiver extinta a punibilidade. As condições de absolvição sumária são as mesmas, tá certo? Tanto para o procedimento ordinário como para o procedimento sumário. Muito bem, a partir daqui a gente começa a ter diferença. Então, do procedimento ordinário para o procedimento sumário, todo o começo dele é igualzinho, tá? Aonde que começa a diferença, professora? Se não houver a absolvição sumária, lá no procedimento ordinário, o que o juiz faz? Marca uma audiência de instrução e julgamento. Aqui, no procedimento sumário, também. Só que aí começam a vir as diferenças de procedimento. O prazo lá no ordinário é maior do que o prazo aqui no procedimento sumário. Eu vou interromper o vídeo agora para eles não ficarem muito compridos, e aí eu vou começar a tratar agora das diferenças do procedimento sumário. Então peguem o código de vocês, o artigo 531.